A paz do Senhor para você que também nos assiste. Estamos aqui na Assembleia de Deus Alto Moriá. Fique conosco, Deus tem uma palavra para você. E uma coisa linda e maravilhosa, eu sei. Se você estiver sentindo aquilo que estamos sentindo aqui nesta noite, você não vai caminhar da mesma forma. Porque Deus tem algo maravilhoso para a tua e para as nossas vidas nesta noite. Abra sua Bíblia. No segundo livro de Reis, no capítulo 5. Eita Deus. A paz do Senhor para mais uma vez, amém? Louvor é maravilhoso, né? Que ambiente é esse, né? Gostoso demais, né? Quando a gente caminha né? Entra na presença do Senhor pelas portas do louvor. Deus é maravilhoso. Estamos aí agora, vamos ler capítulo 5, vamos amassar os temperos e começar a nossa noite a partir do versículo introdutório. Versículo, segundo livro dos Reis 5, a partir do versículo 9, tá bom? Depois vamos gravitar pelo esse capítulo 5, tá bom? 5, capítulo 9, amém? Podemos? Amém, misericórdia? Amém. Amém. Olha que lindo. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Estamos, Pai amado, neste momento, Senhor, no momento da tua palavra, Senhor. Conversamos por meio do teu Santo Espírito, Senhor, total dependência, Pai, tal dependência que necessitamos do Senhor, Pai amado, do executor da Trindade, para conhecer, agir e falar nesta noite, Senhor. Nos ensina, Pai amado, sobre a vida de Naamã, Pai. Senhor Deus, desse comandante, Senhor, do exército da Síria, Senhor. Homem, Senhor Deus, famoso em batalha, Senhor. Mas esse homem havia uma dificuldade na sua vida, Senhor. Deus de poder e glória, nos ensina a partir da dificuldade da vida deste homem, Senhor, como o Senhor alcançou a vida deste homem, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala conosco por graça e bondade, para que o Senhor venha nos ensinar nesta noite, Senhor. Deus de poder e glória, pela vida, Senhor Deus, deste homem, Senhor, porque sabemos que aquilo que é registrado na tua palavra, Senhor, nos traz grandes lições, nos traz, Senhor Deus, informações, nos traz, Senhor Deus, a clareza, Senhor Deus, de entendimento, para saber que só o Senhor é Deus, Pai. Amém. É isso que nós oramos, crendo nesta noite, já desligando toda a retaliação do mundo espiritual das trevas, Pai, para que tenhamos liberdade de pregar a tua palavra até o final, Pai. Amém, e mais uma coisa eu te peço, Senhor Deus, estão aí as vidas que eu te apresentei nesta manhã, Senhor. Amém. Eu falei, Pai amado, nesta manhã, como teu servo John Stott falava, antes de falar de Deus, fale dessas pessoas a Deus. Eu apresentei, Pai amado, todos que estão aqui nesta noite, Senhor. Amém. Eu apresentei cada um dos seus pequeninos, Senhor. Por isso, Senhor Deus, falo de Ti para eles neste momento, Senhor. Falo por meio da Tua palavra. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, faz e fará nesta noite. É isso que nós oramos crendo, pelo poderoso nome de Jesus. Meu Deus, meu Amém, Deus. Né? Amém. Papai, veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Meu amado, estamos aqui num texto famoso sobre o comandante Naamã. E o tema não podia ser outro tema, não é isso? O tema já está aí nesta noite? 7 mergulhos e uma promessa. O quê? 7 mergulhos e uma promessa. 7 mergulhos e uma promessa. Quando Deus te promete algo, Ele compreende e começa a nos entender que nós fazemos parte dessa promessa também. Porque Ele vai, a partir das atitudes, da compreensão do nosso momento, nessa circunstância, que as promessas vão se realizar. Porque Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora cabe-nos compreender o tempo e o modo, estarmos naquele local, para que venhamos fazer aquilo que é consoante a palavra do Senhor, para recebermos a promessa do Pai. E na introdução, nesta noite, para a gente voltar para o texto do versículo 9, vamos fazer a introdução aqui no primeiro versículo de Naamã, para a gente entender e compreender o currículo vital desse homem. Amém? Amém. Versículo 1, olha que forte. Naamã
comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Vou até repetir. Não entendi. Vou até ler de novo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, com S minúsculo. O professor é fogo, né? Já pescou, né? E olha que detalhe, e de muito conceito, porque por ele o Senhor, de S maiúsculo, dera vitória à Síria. Ele é herói de guerra. Meu pai, Deus tem os seus. De tempos em tempos, Deus usava até o exército do inimigo para tratar do seu próprio exército. Então, ele usava esse homem para vencer o próprio exército do Senhor. Como que pode um negócio desse? Então, ele tinha um detalhe que ninguém viu, só Deus enxergava. Mas só que esse homem, ele tinha um detalhe na sua vida. Olha que forte. Ele era herói de guerra, porém, meu Deus, são os poréns da nossa vida, né? Tá tudo bom, mas se não fosse isso, tá tudo maravilhoso, mas se não fosse esse detalhe, Deus tem os teus poréns com as nossas vidas. Deus tem os poréns para que venha nos ensinar como nos tratar. E é tremendo, olha só que coisa linda desse texto introdutório, no versículo 2. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, meu Deus, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Que forte, hein? Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor e tivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Meu Deus, deixa eu entender. O homem era comandante, Deus enxergava algo nele que ninguém enxergava. Foi uma incursão, venceu mais uma vez Israel, trouxe cativa uma menina. E aquela menina que agora era escrava da Síria, em vez de amaldiçoar o seu senhor com S minúsculo, ela entra agora em compaixão, de tal forma que tem algo maravilhoso para avisar para ele. Quem dera que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Sabe que uns historiadores falam, e eles tratam isso em comum, a lepra de Naamã não pegou naquela criança, mas a compaixão daquela criança pegou em Naamã. Amém. Perfeito? Essa criança, essa jovem, eu gosto de dar nome de alguns heróis bíblicos que não tem nome, não é isso? Eu chamo essa menina, no meu coração, de menina dos olhos. Você já viu a menina dos olhos? Já viu, Sandrix, a menina dos olhos? Que cuida ali, que dá clareza e entendimento, que traz no sistema ocular o sentido de você compreender o que você está enxergando naquele momento. Aquela menina dos olhos estava ali para trazer aquele Naamã uma esperança de cura. Agora, a primeira pergunta da noite, como aquela menina compreendeu e viu as lepras de Naamã? É simples, né? Ela estava ali de escrava na casa de Naamã. Todo guerreiro tem uma armadura. Não é isso? Todo guerreiro tem uma armadura. Todo guerreiro tem uma armadura. Se você for em Efésios 6, na armadura de Deus, existe uma couraça, chamada couraça da justiça. Eita, vocês são bons de Bíblia, hein? A couraça da justiça protege tudo aquilo que é importante da tua vida, o coração e os órgãos vitais. Mas chega um momento da batalha que você tem que tirar. E quando você tira aquela armadura, a tua vida é revelada para quem está perto. Às vezes tem armaduras que a pessoa usa, meu amado, para esconder aquilo que ela tem. Porque ele era general e comandante, mas era leproso. Alguns historiadores falam que o pecado dele não podia ser em relação a um pecado, mas sim realmente a doença da lepra. Porque, entre aspas, alguns historiadores falam que ele era um homem bom. Era orgulhoso, mas era um homem bom. Ele tinha que ser trabalhado, mas ele era um homem bom. Tanto é que aquela menina teve compaixão da vida daquele homem. E o detalhe, essa menina é maravilhosa, porque ela chegou com esse coração de uma pessoa que não esqueceu onde estava, porque lembra de onde veio.
Ontem, que esteve aqui na consagração, vi um testemunho da jovenzinha Manu, ela contando como ela conseguiu a sua escola. No culto jovem, ela clamou, não foi isso? Uma semana antes. Olha que coisa linda. Ela clamou, e é bacana, se essa menina aqui, a menina dos olhos, fosse a nossa Manu, ela não ia falar Senhor, ela ia falar Nosso Senhor, né? Porque a Manu, ela tem aquele sotaquezinho paulista gostoso, né? Ela fala, quem dera meu Senhor estivesse em frente do profeta lá de Samaria, seria curado. E eu fiquei ali imaginando essa menina e Manu, essa menina e Manu. E a Manu, ela descreveu que ela orou, mas durante a semana a mãe pôs em prática a busca do colégio através da oração. Deus começou a falar com elas em sonhos, dando a direção onde estava. Imagina, essa menina estava fora do seu domicílio, mas não esqueceu o Deus que ela tinha em casa. Amém, Jesus. Entendeu? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso conceder aquilo que eu recebi. Eu só posso ensinar daquilo que eu aprendi. Exemplo é uma escola. Para que onde ela estivesse, ela estava agora praticando o que ela aprendeu na sua casa. Ela agora foi levada cativa, mas ela levou cativa o seu coração, a presença do seu Senhor. Meu amado, na cultura hebraica tem o famoso Shema. O que é o Shema? É o ouve, ó Israel. Shema, para a nossa professora que está aí, é imperativo do verbo ouvir. Ouve, ó Israel. O Senhor Deus é um único Deus. E vale disso da criança, hein? Ao se assentar, não caminhar, ao se deitar. Então aquilo vai impregnando. E detalhe, hein? E quando ele falava isso com as crianças naquela época, falava que tinha que inculcar nas crianças. Sabe o que quer dizer inculcar no nosso português? Parece até brincadeira. No nosso português, a palavra inculcar quer dizer que você repetiu tantas vezes que aquilo foi impresso no seu espírito, no português. Agora imagina essa menina trazendo essa referência para nosso Senhor, esse Senhor chamado Naamã. Olha que forte, vamos até repetir o versículo 3. Disse a ela, sua senhora, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Olha que nesse ambiente nós compreendemos que Naamã era um homem, um comandante, mas era leproso. A nossa amigona agora, a menina dos olhos, trouxe essa informação. Mas também no caso aqui tem um profeta. Vamos lembrar quem é esse profeta que ela tanto falava aqui? No capítulo 2. Só voltar um pouquinho aí, ó. Do segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, tá aí, tem um currículo aí do nosso amado Eliseu. Meu Deus! Para você entender esse tempo, esse momento, para a gente chegar nesse momento na cura de Naamã. Tranquilo? Estou correndo muito? Amém? Um detalhe, hein? Esqueci da outra vez, mas não esqueci agora. Abre um parênteses. Água de mulher, né? É, papai. Olha, hein? Parece que é de gás, ó. Meu Deus. Geladinho, hein? Deus é bom. Olha o currículo vitário do homem. Que coisa linda. Subtítulo, Elias elevado ao céu. Epa, não podíamos falar de Eliseu, mas só que Eliseu era moço do profeta de Elias. Como essa menina, possivelmente essa menina que deu a informação a Naamã, a pessoa se ela fosse uma moça de um profeta. Meu Deus. Mas agora, olha que coisa linda. Havendo eles passado, Elias, vendo eles passado, e é bacana que a passada onde? Eles passaram pelo Jordão. Porque no costume da época, Elias e Eliseu, eles passavam pelo Jordão para visitar todas as escolas de profeta que tinham na região. Famosas, Gilgal, perfeito, você tinha Jericó, cada um naquela localidade tinha uma escola de profeta. Elias era o diretor do seminário. Eliseu ia ser o futuro diretor da casa. E olha que detalhe, havendo eles passado, Elias disse, Eliseu, olha, todo mundo queria isso, né? Que Deus fizesse isso com você, não é isso? Ó? Pede-me o que queres que eu te faça. Meu Deus, todo mundo, glória, né? Todo mundo já falou, glória. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, olha, ó, disse Eliseu, peço que me toque por herança, por porção dobrada do teu Espírito. Meu Deus. Meu amado, Elias era a boca de Deus na terra.
Elias, manda fogo, Deus. Elias, fecha o céu. 3 anos e 6 meses, o céu, pá. Abre o céu, e dava sua chuva e seu orvalho. Nem falava, meu Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, era a boca de Deus. Ele abria a boca a Deus. Agora. Então ele já compreendia e via como esse homem trabalhava. E agora ele pede por porção dobrada. Entre aspas, o que o Senhor fez, eu quero fazer 2 vezes mais. Eita! Vai eu? Alguém quer pensar uma porção dobrada aí? Eu sei, né? Que muito é dado, muito será cobrado, né? Filho. As responsabilidades, os ônus e os bônus, não é isso, né, advogada? Os ônus e os bônus. Olha que coisa linda. Aí você chega aqui, olha que forte. Disse Eliseu: peço que me toques por herança, por porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa me pedisse. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não te fará. Meu amado, agora o Eliseu não deixa mais Elias, né? Porque se ele for tirado, ele não vai pegar a bênção. Essa era a condição de ele pegar a porção dobrada da vida do profeta. Não é isso? Deus tem as suas condições. As condições da nossa vitória estão inseridas, atreladas e informadas na palavra do Senhor. Amém, Senhor. Se você colocar em prática a palavra do fabricante, aquele que ele criou, vai ser bem sucedido em todas as suas coisas. Que isso, hein? Ô papai da glória. Aí ele fala aqui, papapá. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não te fará. Indo eles andando e falando, olha o mistério. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Olha o mistério. Já veio uns carros de fogo, separou um do outro. Olha só, bispa. Já pensou o ambiente? Estão caminhando, daqui a pouco os carros de fogo, já separando um do outro. Pra, tipo assim, não me agarra que eu não vou ficar. Está entendendo o mistério? Agora ele já começou. Os carros de fogo separando. Olha o ambiente. Vai vendo esse ambiente. Separando. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E que vendo Eliseu, e que vendo Eliseu vendo tudo, e que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Então levantou o manto que Elias deixou cair. Meu Deus, deixa eu entender, Sandrix, Elias subiu, o manto caiu, Eliseu pegou. Por quê? Elias é um tipo de Cristo, sendo assunto aos céus. O manto é um tipo do Espírito Santo, caindo sobre a igreja. Eliseu é um tipo de igreja que não tomou posse aquilo que veio sobre a vida dele. Amém? Porque o poder do Senhor vem sobre as nossas vidas, para que venhamos fazer coisas que naturalmente não íamos fazer. Porque agora sobre a vida do nosso amado Eliseu está a unção dobrada de Elias. Olha que forte. Então levantou um manto de Elias que deixara cair, e voltando para a borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando feriu as águas, elas se dividiram para um e o outro lado, e Eliseu passou. Meu amado, já notou isso? O manto caiu. Imagine, Ana Clara, o manto caiu. Eliseu, aonde está o Deus de Elias? Bateu no Jordão. O Jordão fez assim, está contigo. O poder está contigo agora. Aleluia. E a porção dobrada de Eliseu foi tão maravilhosa no seu ministério, que o último milagre para formar porção dobrada na autoridade sobre a vida daquele homem está registrado no 2º livro dos Reis, capítulo 13, a partir do versículo 20. Diz que Eliseu morreu. Porção dobrada, ele morreu, que Deus tem os seus particulares. Elias, foi até comentado ontem aqui, não é isso? Elias, ele não viu a morte, porque ele temia a morte, e Deus deu essa graça dele não passar pela morte. Ele foi transladado à presença do Pai. Agora Eliseu, ele foi enterrado. Passaram anos do enterro.
os assírios, não, os moabitas invadiram. Na hora que estava tendo enterro. Aí na hora que estava tendo enterro, ficaram com medo de ser atacados, que fizeram? Simão, olha só, pegaram o corpo do homem e jogaram. E a cova era de quem? Eliseu. Diz o texto que quando Eliseu, né, recebeu o corpo do homem, o homem tocou nos ossos de Eliseu. O homem diz que ele saltou nos seus pés. Tanto era o poder. Mas, pastor dolido no meu coração. Esquisito, né? Milagre depois da morte? Meu amado, deixa eu lembrar uma coisa. Antigo e Novo Testamento. O testador Deus deixou para os testamentários da sua igreja, após a morte e ressurreição, que você tinha uma promessa a tomar posse. Jesus morreu e ressuscitou, para que venhamos tomar posse da sua palavra. Amém. Meu amado, quando aquele homem tocou nos ossos, é como se tivesse falado assim, né? Os ossos de Eliseu falou assim, ó, está consumado. Eu completei a dupla honra de ter o dobro de milagres na minha vida, porque eu recebi aquela porção da vida de Elias. Esse era o profeta que estava em Samaria. Esse era o profeta e que a menina disse que se o seu senhor Naamã estivesse na presença daquele profeta, ele seria curado. Meu Deus! Quando você começa a compreender, meu amado, o teu tempo e o modo, Deus, ele prepara o ambiente para te dar as informações aonde está a tua vitória. Aonde está a tua vitória? Porque a tua vitória está na presença e no centro da vontade do Senhor. Às vezes eu sei que às vezes, né, essa semana deve ter tido aquelas tempestades, né? Mas, pastor, estava só, não, mas tem as suas tempestades naturais, existenciais. Aqueles furacões, aquelas situações que você não queria viver, mas no meio da tempestade, nunca já viu o furacão? Eu amo isso, que diz que no furacão, se você estiver no meio do furacão, se você estiver no olho do furacão e olhar para cima, o céu está aberto. O olho do furacão é no centro da vontade de Deus. Tudo pode estar ruim na sua volta, mas no centro da vontade de Deus, meu amado, a promessa te aguarda. Meu Deus, meu Deus. Voltando ao segundo livro dos Reis, capítulo 5, vamos amassar os temperos desta noite. Amém? Versículo 8. Olha que tremendo. Vou usar o versículo 8 para falar de algo que aconteceu. Amém? Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Ué, por que o rei de Israel rasgou as suas vestes? Para a gente ganhar tempo, quando a menina falou para Naamã que havia uma bênção, uma possível cura, ele avisou, em vez de ele procurar o profeta, ele foi procurar o seu rei, para falar com o rei de Israel, para mandar o profeta curar a Naamã. Às vezes, meu amado, a gente procura os lugares errados, né? Ele tinha que procurar o profeta, ele foi procurar um rei, para depois procurar outro rei. Quando esse outro rei soube que o rei mandou uma carta para ele, já rasgou as suas vestes, falando, meu amado, acaso sou Deus para curar? E para fazer ressuscitar? Ele está querendo fazer alguma coisa para atacar-nos de novo. E ficou com medo e rasgou as suas vestes. Quando Eliseu soube que o rei rasgou as suas vestes, não pode mandar vir até mim, porque ele vai ver que há profeta em Israel. Amém. Deus, ele tem os seus profetas ainda nesta terra. Amém. Deus tem aqueles que foram chamados, porque sacerdote traz do povo para entregar a Deus. O profeta recebe de Deus para entregar ao povo, para que vidas venham compreender que ainda há solução, sim. Há cura, sim. Há momentos de paz, sim. Há verdade, sim. Há promessas, sim. Em nome do Senhor Jesus. E aí você começa a ver esse ambiente. Aí agora vocês vão entender no versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Meu amado, quando Naamã sabe disso, ele chega agora no versículo 9, com toda a sua comitiva. Olha que forte. Veio, pois, Naamã, com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. A casa de? Meu amado, sempre é uma casa de profeta. Toda vez que eu falo, né, o pastor João
com a pastora Fernanda e com a Clarinha, né? Eu pergunto assim, como estamos todos aí nessa casa de profeta? Porque a sua casa tem que ser casa de profeta. Amém. Lembra lá de Elias, lembra lá de Eliseu e lembra lá do manto? Há muitos anos atrás, aqui nessa casa de profeta, eu tive a oportunidade de pregar uma mensagem, 2 profetas e um manto. Ih, bota tempo de... acho que tinha até mais cabelo nessa época. Pela fé, né? Mas tudo bem. E aí a gente começa a compreender. Quando você vê o nome de Elias, Elias quer dizer, Deus é o Senhor. Eliseu, o Senhor é a salvação. Então você tem que ir no local onde o Senhor é a salvação, onde você vai ser informado que o Senhor é a salvação, que o Senhor tem algo para a tua vida, que Ele vai ali te informar, meu amado, que aquela dificuldade tem jeito sim. Porque quando você entra numa casa que ainda tu sai pior do que entrou, né? É chato. Mas agora quando você entra numa casa onde você recebe uma palavra de ânimo, quando você recebe uma palavra, né, de conforto, onde você recebe uma palavra, meu amado, a circunstância muda. Glória a Deus. Porque você agora é lembrado que o Senhor não te esqueceu. É verdade. Naamã agora estava nesse quesito, né, nesse ponto para buscar. Porque há pouco tempo eu falei nesse interim, todos nós temos as nossas armaduras. E quando você lembra dessa questão do nosso amado Naamã, a lepra, como falei agora há pouco, fazendo um revival de alguns minutos, que essa lepra, alguns estudadores falam que não foi oriunda de um pecado, mas pode ser realmente uma doença que se apegou a ele. O pastor João falou, né? Citou semana passada sobre a lepra também, não é isso? E é bacana que a lepra ela é comentada no capítulo 3 e 14, no coração do Pentateuco. O coração do Pentateuco é o livro de Levítico. É o coração do Pentateuco. E quando eu apresentei, sempre apresento essa palavra antes, né, no nosso culto do lar. E ali eu perguntei para as meninas, você sabe como a lepra era detectada naquela época? No texto do capítulo 13 e 14, ele fala algo interessante. Que além das dificuldades que tinha dos machucados, das pústulas, das secreções, o sacerdote via a pessoa de longe. Por quê? Porque a roupa ficava ou esverdeada ou avermelhada. Ué, mas por que isso? Alguém, ó, primeira pergunta da noite, hein? Por que a roupa do leproso ficava esverdeada e avermelhada, hein? Alguém? Alguém quer ajudar? Porque a carne ela ia se ocupando, né? Isso, quase isso. Quase resvalou. Eu pensei que você ia bater assim, pá! Eu falei, e você é da roça, né? Você ia fazer assim, pá! Né? É simples, sabe o que, minha amada? Porque hoje nós estamos aqui com essa roupinha linda e maravilhosa, né? Você está bem vestidinha. Hoje hoje temos a indústria têxtil. É um trabalho nos fios. A lã que era trabalhada naquela época ainda tinha restos biológicos. A lepra era contagiosa, progressiva, causava isolamento, por fim separação. Era contagiosa. E o aspecto biológico fazia com que aquilo se manifestasse na forma de um fungo. O esverdeado e o avermelhado, na verdade, era um fungo que se pegava na roupa e se pegava nas casas. Diz que a casa dos leprosos, no capítulo 14, se ficava verdinho. Imagina o ambiente, a pessoa vivendo nesse ponto. E naquele contexto de Israel, meu amado, se você tivesse com ela, tu estava mal na situação da presença do Senhor. Já no contexto da Síria, você já tinha, era mais ou menos, ele não tinha tanto isso, mas agora já dificultava, porque ele era comandante. Agora imagina, eu vou ser comandado por uma pessoa que tem essa dificuldade de saúde, e a pessoa, meu amado, ele vai por ali, quando ele faz por ali, o dedo vai embora, por causa da lepra, não adianta, porque ele vai começar a ter as dificuldades na sua saúde. Mas agora ele começa a ter e compreender que através desse profeta tem uma esperança de cura. Meu amado, Deus tem uma esperança para a tua vida, mas é conforme o beneplácito do Senhor, o consentimento do Senhor, é conforme Ele tem para a sua vida, não é como você quer que seja. Amém. Hoje vamos ver isso nesse momento, olha que forte. Tranquilo até aí? Amém. Estamos aqui, e chegou, né? Chegou. Naamã veio, pôs Naamã com seus cavalos, nesse revival, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai-te,
e lava 7 vezes no Jordão, e sua carne será restaurada, e ficarás limpo. De novo, hein? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Meu amado, pegou forte e claro. Às vezes nós queremos que, como vai ser descrito aqui no versículo 11, nós queremos que o Senhor venha fazer da forma que queremos que seja feito. O profeta já deu o recado: vai, lava-te, não é isso? E serás curado. Você vê aqui, quando Naamã tira, né? Isso nós inferimos aqui, ou imaginamos, tirou a sua armadura de frente daquela menina que estava lá como escrava. Ela viu a lepra. Agora, imagine Naamã com sua armadura de novo, né? Não querendo tirar sua armadura por qualquer coisa na frente do profeta ou na frente dos seus liderados. Aí, olha o que fala no versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo. Por ser ia de pé, e invocaria o nome do Senhor, e seu Deus moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Meu amado, ele já estava... ele queria, ele já veio com o mapa. Quando chegar lá, o Senhor vai fazer assim, assim. Eu sou comandante, eu mando a minha armadura. Eu estou com a leprinha aqui, mas a armadura é bonita, eu sou comandante. Então eu vou falar que eu cheguei. Ele podia chegar que nem pedir molhado, na humildade. Posso falar com o profeta? Mas ele já chega com os seus cavaleiros, ele já chega com a sua tropa, ele já chega, né, com jeito de comandante. Meu amado, ele pode ser comandante do exército da Síria, mas só que em Israel tem o Senhor dos exércitos. Amém. O comando é outro, a autoridade é outra, a circunstância é outra, quem manda é outro. Não é isso? Às vezes nós queremos que o Senhor venha fazer conforme a nossa vontade. Senhor, se não for dessa forma, eu não quero. Meu Deus. Senhor, se não for desse jeito, eu não quero. Senhor, meu Deus. Deus, ele faz de uma melhor forma possível. Porque desde Gênesis 1 ele fala que tudo aquilo que ele faz é bom. Que coisa linda, hein? Vou até repetir: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensando que ele sairia até comigo, fosse de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e seu Deus moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Aí já começa, né, a resmungar, né? Não é isso? Quando você não consegue, já começa a murmuração, começa a reclamação. Aí ele já começou a murmurar. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Aí, quando eu vi isso, hoje no meu café com Deus, ele falou: meu amado, primeiro, as águas de Israel é maravilhosa, porque sempre o Senhor usa água em um momento definitivo. Ele usou o Mar Vermelho, abriu para libertar o seu povo. Ele abriu o Jordão para que o povo conquistasse Jericó. A cada momento, você vai ver que ele vai usar esse elemento água. Na criação, o Espírito Santo parava sobre a face das águas, o executor da Trindade, esperando somente o comando da reunião dos céus, né? Para que ele executasse toda a criação. E tem um detalhe aqui, Abana e Farpar. Sabe o que quer dizer Abana? Meu Deus, é perpétuo. Farpar quer dizer rápido. Abana e Farpar já se tornou uma metáfora de resistência e de orgulho. Só por esse ponto, desse sentido. Agora, Jordão é uma metáfora. Sabe de quê, minha pastora? De uma passagem do arrependimento e de uma cura. Amém, Senhor. Porque você sabe o que quer dizer o nome Jordão? Alguém quer? Segundo o Espírito Santo da noite. Alguém quer saber o nome de Jordão? E é tremendo. Quando eu li o nome de Jordão, eu falei: é mistério do Pai.
Alguém quer? Alguém quer? Patrícia está ali com aquela cara de conteúdo, hein? Faz o Espírito Santo aí, Vador. Ah, vai, Vador. Dá aquele bico santo aí, Vador. Não é mesmo? Tremendo, parece até brincadeira. Jordão quer dizer aquele que desce. Aquele que desce. Porque, meu amado, na presença do Senhor, nós temos que descermos, nos humilharmos, tirar a armadura que nós trazemos do mundo. Eu não sei qual é o nome da minha armadura. Eu já tive uma armadura chamada orgulho. Meu amado, eu fui tão orgulhoso que só misericórdia do Pai. Deus me tratou no orgulho. Não é isso, Patrícia? Patrícia que sabe, Patrícia que viveu. Para você ver, eu já tive uma cobertura, uma empresa que era cobertura, eu tive funcionários, tive várias situações. E quando Deus começou a me exaltar, eu falei, está exaltando porque eu sou o melhor do mercado. Aí ele falou assim para mim, acho que você não entendeu. O melhor que eu tenho sou eu. Foi ou não foi? E foi só ali, ó. Já viu ali, só apertando o parafuso. Aí daqui a pouco tirou a cobertura, mandei embora os funcionários, mas paguei tudo. Aquela situação toda, e comecei a ser tratado pelo Senhor. E Deus trata, porque Ele compreende e consegue extrair da tua e da minha vida o melhor, quando você tira a armadura que você leva. Às vezes a pessoa bota a armadura da depressão, a armadura da ansiedade, a armadura do dinheiro, a armadura das exposições. Todos uns têm a sua armadura pessoal, onde esconde situações ali que ninguém pode ver, mas está lá. E quando você decide tirar essa armadura para descer e se humilhar na presença do Senhor, meu Deus, a circunstância muda. Porque você começa a preparar um ambiente para o milagre que você está aguardando que Ele faça. Aí tudo vai mudar. O clima muda. Porque você vai compreender que há um Deus maravilhoso, que consegue ver, compreender, entender e fazer trabalhar na tua vida situações que você não compreenderia que podia fazer. Meu amado, lembro, a primeira vez que ele tirou a armadura foi em casa, nossa imaginação. Agora, a segunda vez que ele vai tirar a armadura, agora vai ser no Jordão. Imaginem, Clarinha, ele tirando toda a armadura de comandante. Porque, meu amado, me desculpe, mas posição, instrução, diploma, situações para Deus não adianta de nada. Perfeito? Agora adianta sim se você apresentar com Ele como servo. Na escola de Cristo, que seja o maior, aquele que é o menor na presença do Senhor. Amém. A escola de Cristo nos ensina, amém? Amém. É forte, né? Estamos aí. Por isso que é 7 mergulhos e uma promessa. 7 mergulhos e uma promessa. Aí ele fala aqui, ó, no prolongamento do versículo 12, vou até repetir: não são porventura Abana e Farvar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu, começa, né? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Meu amado, agora ele quer se lavar no rio que ele conhece. Abana e Farvar também, Farpar, era conhecido por sua irrigação. Eram rios maravilhosos, mas não era o rio que o Senhor queria que descesse. Quem entregou o recado foi Eliseu, que era a boca de Deus, naquele momento, para ele. E detalhe, hein? Eliseu mandou quem? O seu moço entregar a mensagem. Nem ele foi lá. Foi o famoso Geazi, né? Vacilão pra caramba. Geazi é uma coisa de louco, entendeu? Ele foi lá, mandou quem? Mandou o moço do profeta. E é engraçado que eu estava vendo hoje, né? Eu gosto de ver os filmes bíblicos. Eu estava vendo um filme bíblico que quando Naamã bate na porta lá do profeta, não é isso? Bateu lá na porta do profeta, o que aconteceu? Aí ele, tipo assim, falou, né? Discernindo, não. Ele chegou, vai lá e deu o recado para ele. Aí chega, né? Geazi, né? Pintinho molhado, chega todo humilde, né? Seu Naamã? Positivo. Grande profeta Eliseu? Não. Sou o seu moço. Ele tem um recado. Ele pediu para que o senhor desça ali no Jordão, vai se lavar e dá 7 mergulhinhos. O senhor vai ser curado. Mas ele não veio.
Ele não veio falar comigo, com o comandante Namã. Não. Esse é o recado do Senhor. E bacana que nesse filme, na licença poética, que o garoto falou, né, o moço do profeta. Se eu fosse o Senhor, já dando aquele acréscimo lindo, né? Se eu fosse o Senhor, atendia a voz do profeta. Entendeu? Mas ele sai indignado nesse sentido. Meu amado, nós temos que um dos dons espirituais que você deve sempre buscar no Senhor, para a sua vida e crescimento na presença do Senhor, é o discernimento do Espírito. Não é isso? Você vê que eu estava falando da menina aqui, da menina dos olhos, perfeito, que ela deu uma mensagem maravilhosa para Naamã. Agora imagina essa menina na escola, não é isso? Alguns vão perguntar assim, para chegar nesse ponto, das revelações do discernimento. Vai chegar para a menina, você conhece o TikTok? Não, eu conheço o Tok-Tok. Eis que estou à porta e bato. A informação é diferente. Gostou, né? Essa informação é diferente. O que aconteceu? Essa semana, né? Eu estava lá em casa, na casa de profeta. Aí só ali, né? Me preparando para a palavra. Aí daqui a pouco eu vi o Cramunha. Vi uma vez, mas nem dei crédito. Eu fiquei pintinho molhado. Nem tu tá aí, né? Aí vi uma vez, eu vi outra vez. E hoje de manhã, assim mesmo, né? Isso é para quem crê. Botou a cabeça assim, eu estava ali, vendo a palavra, botou a cabeça e eu ali, só ligado com o Senhor, né? Na palavra, ali no propósito, falei, depois eu falo contigo, deixa aqui na palavra. Aí daqui a pouco, quem acontece, né? Vem quem? A Ana Luísa. Pai, eu tive um sonho. Aí eu falo aí, Vadu, e eu ligado, né? Eu já estava ali, já tinha fechado a Bíblia, né? Já estava na cozinha, estava na escala da cozinha hoje, para variar, né, Bebeco? Estava na escala da cozinha, para variar, me pegaram ali, pelo gogó, mas tudo bem. Aí ela falou, pai, tive um sonho, pode falar. Eu já ligado, né? Eu já ligado no pai, pode falar o seu sonho. E eu vi que eu estava no quarto com a mamãe, e daqui a pouco eu vi uma coisa preta, né? Primeiro ela disse que ela estava no quarto sozinha e eu e os Paulo estávamos na cozinha. E ela estava deitada Fala aí, pessoal. Ela estava deitada na cama, só que quando ela vira assim para a porta, que a minha cama é de frente assim para a entrada do quarto, quando ela vira, ela disse que via um homem, assim, e esse homem ele tinha uma cabeça assim meia grande e os olhos dele eram meio esbranquiçados. Aí, só que esse homem, ele tem uma parede assim no meu quarto, então, até chegar para a cama. Então, ele botou o rosto assim e começou a ficar olhando pro quarto. Ele olhava as coisas, assim. Só que ele não tinha visto ela ainda. Quando ele vira assim, que ele olha para baixo, que ele vê a Luísa, aí ele botou um olhão porque ela viu, ela enxergou ele. Entendeu? E aí o mistério. E ela descreveu o que eu tinha visto, né? Cabeça grande, um vulto preto. Aí reunia, né, a tropa, agora vamos orar. Perfeito? Aí foi isso, na autoridade do nome de Jesus, agora a gente repreende o falso leão. Aquele que fica rondando, tentando tragar-nos, fazendo na autoridade do nome de Jesus. Nós rejeitamos todo laço, armadilha, enfermidade, cada inflamado, cesse na autoridade do nome de Jesus. Por isso que você deve pedir o discernimento, porque mesmo que você vai fazendo no seu dia a dia, nas situações, ele vem sempre tentar minar a tua fé. Tentar minar aquilo que você recebeu como informação para você receber aquilo que Deus te prometeu. Meu amado, ele e os seus, né? E a terceira parte que caiu com ele, meu amado, já estão julgados. Mas ele quer levar e agarro na rabada do dragão, quer levar junto aqueles que já têm o que é a consciência da promessa na sua vida. Agora imagine o Cramunha perturbando na mão. Meu mano, já pensou? Imaginando. Não vai dar nada aí não, meu. Sai daí que eu não sei o que. A Bana e Farfá é melhor. Esse Jordão, esse rio aí, meu irmão, você não consegue, tu botou o pé na água, não consegue ver nem o teu dedo, porque era água barrenta. Mas mesmo sendo aquela dificuldade, Jordão é apelidado do Rio do Espírito.
porque foi palco e ainda é palco, historicamente, de tantas bênçãos que o Senhor fez com o seu povo escolhido. Meu amado, quando você compreender isso, que a situação que o inimigo tem é fazer com que você não venha acreditar que Deus pode, vai mudar toda essa circunstância na minha e na tua vida, porque Ele pode executar em nome do Senhor Jesus. E olha que forte aqui, quando ele chega aqui nesse ponto, e voltou-se e foi com indignação, ao versículo 13, então se chegaram a eles e os seus oficiais lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais que apenas se te disse: lava-te e ficará limpo. Meu amado, nós temos que nos cercar de pessoas que venham somar e multiplicar, não subtrair e dividir. Perfeito? Até isso hoje em dia é difícil, porque você tem que caminhar com vidas que façam você crescer na graça do conhecimento. Na semana anterior, né, na semana retrasada, eu estava em São Paulo fazendo um treinamento. E eu tenho essa mania: aonde eu for, eu peço que o Senhor me aguarde na chegada. E ali nós fizemos o treinamento no centro de treinamento lá em São Paulo e tudo mais, eu tenho mania. E tinha dois treinadores. Tinha um da máquina de hematologia que estava vendo, e tinha o que estava acompanhando, a Maiara, que ela é da parte de urinálise, equipamentos de urina. E a garota, saca pra caramba. E é novinha, sabe? Aí eu olhei assim, caramba, que bacana. E ela, sabe, sempre ali ajudando. E numa daquelas conversas que tinha, que o grupo, né, era a Prevena. Eu sou da Prevena na área de diagnóstica, que é a Mafra, Vivo e Prevena. Estava o grupo da Prevena, aí estava esse, que é da Sismix, e ela. E a gente começou a conversar e tudo mais. Aí não sei o que nós falamos, e ela falou assim: caramba, tu tem idade para ser meu pai. Aí eu arquivei, porque em uma das conversas ela falou que houve uma dificuldade na família e os pais eram separados. Mas quando ela falou, tu viu aquela tristeza? Ela falando assim, né? E ela vendo, ela sempre falava da mãe e do seu irmão, não falava do pai. Aí tranquilo, ela terminou o treinamento, aí a galera se despedindo e tudo mais. Aí tá falando com o instrutor, aí ela tava assim, eu falei: Mayara, posso falar uma coisa? Sabe aquela hora que tu falou? Assim mesmo, né? Sabe aquela hora que você falou que eu tinha idade para ser o seu pai? Vou falar uma coisa que é tremenda, e é da parte de Deus. Seria uma honra que você fosse a minha filha. Rapaz, ela abriu um sorriso tão bonito. Sabe, como se ela, naquele momento, aquela informação fosse necessária para esse ponto. É porque aonde você for, tu tem que fazer a diferença. E cercar de vidas que façam a diferença em Cristo, para que você venha tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Perfeito? Por isso que é necessário, na verdade, você congregar. Porque não adianta você ficar em casa testemunhar sozinho, não é isso? A palavra diz que nós temos que congregar para nos fortalecer. Amém? Como você vai receber um abraço criativo, do poder criativo do Espírito Santo? Para que você venha compreender que na igreja tem esse ponto maravilhoso. Não é isso? Olha que coisa linda. E no versículo 13... Não, nós já lemos, né? Versículo 13. Então vamos ler de novo. Então chegaram aí seus oficiais e disse: meu pai, se te houvesse dito aos profetas alguma coisa difícil, a casa não faria, quanto mais que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Agora chega nesse momento, o versículo 14 é o creme de la creme. Então desceu e mergulhou. Agora Naamã, ele tira a sua armadura, né? Não fala, mas a gente imagina, né? Agora imagina, ele tirando a armadura. E numa das cenas que tem no YouTube, dos, né, que a gente estava até vendo, né? Tem uma que economizaram, né? Economizaram na maquiagem, que só misericórdia. Bom, botaram tipo aqueles, parece aqueles disquinhos coloridos, né? Lembra aqueles confetes? Parece que grudaram na pele do cara pra gente. Economizaram aí na maquiagem do homem. Mas teve outro não, que botaram uma maquiagem tão bacana que quando ele tirou a armadura, a maquiagem grudou na armadura, aí parece como se estivesse tirando a pele. Eu falei: gente, rapaz, Steven Spielberg aqui da lepra, né, tirando ali aquele momento. E aí você começa a ver. Agora imagina, você tirando, se despindo, para agora você ir no local que sim, literalmente quer dizer aquele que desce. Agora
Naamã tirou todo o seu orgulho, se despiu da sua armadura. Agora desce ao Jordão. Agora tu imagina, ele dando o primeiro mergulho, né, minha pastora? Primeiro mergulho, segundo mergulho. Mas não podia ser só um mergulho. Muitos historiadores, eu lendo esses dias, um historiador perguntando assim, né, aquelas perguntas, não podia ser um mergulho, né, Simone? Dava um mergulho e acabava logo com isso, aquele famoso shuá. Mas Deus tem os seus particulares. E no dia que eu estava estudando sobre isso, né, sobre esse texto, eu estava vendo ouvindo um louvor da aquela Eliane Martins, né? Eliane Martins, mergulhar, né? Ela que é a referência do louvor, né? Eliane Martins, aí ele fala sobre isso. E a cada mergulho ela vai falando alguma coisa. Aí eu estava ali, né, meditando, eu falei, tem um mistério aí, hein? Aquele mistério gostoso, né? Ela fala, tem um mistério aí nesses 7 mergulhos. Aí o Senhor foi me lembrar justamente de quê? Deus é maravilhoso. Ele foi me lembrar justamente na criação dos 7 dias. Porque quando eu estava lendo, né, e ainda estou lendo a Bíblia em 100 dias, quando eu comecei a ler, eu vi algo que eu não tinha prestado atenção. Quando você fala lá, né? No princípio criou Deus. E você vê que no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ele bota no texto dia. Mas no original pode ser dia, pode ser ano e pode ser tempo. Agora imagine o primeiro mergulho que ele dá. Não é isso? É um mergulho que ilumina a vida dele. É como se Deus fizesse haja luz, né? Agora imagine o segundo mergulho, agora a carne dele sendo trabalhada, o íntimo dele sendo trabalhado, como se fosse a expansão do firmamento, criando porção do alto e porção da terra. Não é isso? No terceiro dia, aquela porção seca sendo criada no íntimo dele, ele sendo reconstruído pela criação. Agora imagine você ali no terceiro, no quarto dia, ele sendo iluminado, compreendendo e sabendo que Deus criou sol e lua para que ele testemunhasse da sua cura. Já pensou? Isso eu estou inferindo, trazendo os mergulhos de Naamã para a criação de Deus. No quinto dia que me chamou a atenção, que eu não havia prestado atenção nisso, e é bacana que a cada tempo, e cada tempo, o ano, ou a cada dia, tempo, o ano que Deus ele executava ali, ele sempre começava, disse Deus, porque com a palavra da criação ele conseguia fazer. E é bacana que no quinto dia ele me chamou a atenção de algo tremendo, que quando eu li assim, caramba, o quinto dia é diferenciado, né? Encheu a água de enxames de animais, criou os grandes animais, e que você começa a compreender. Ali, alguns historiadores falam que nesse momento que entra aquilo que alguns historiadores ficam pensando, cara, onde foram parar os dinossauros e tudo mais. Se você olhar no original, até aquelas aves, é tudo aquilo que voa, não é só ave de pena, não. Então você começa a ver a propensão daqueles pterodáctilos, aquelas situações todas, porque pode ser um tempo, porque para Deus um dia e 1000 anos é o tempo dele. E é bacana que quando você vai agora no tempo de 6, já muda todos os tipos de animais. Ele cria animais, outra classe de animais, selváticos e domésticos, répteis, outro tipo de aves, como se fosse o novo tempo. Mas ali no 6, ele começa a falar a reunião do céu, começa a falar da coroa da criação de Deus, que é o homem. Passamos. Porque inferindo no texto, para mim o pior mergulho de Naamã foi o 6º. Porque nas ilustrações você vê, mergulhar 1, levanta, carne podre. Mergulha 2, levanta, carne podre. Levanta no 3, carne. 4º, 5º, no 6º, porque 6 é o número do homem. É onde o homem foi tratado, trabalhado e formado. Por isso que na criação, a reunião do céu, façamos o homem, a nossa imagem e nossa semelhança. E quando ele fala isso, é tremendo, que aí você começa a compreender que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Ele sabe onde estava a cura de Naamã. Porque Naamã não seria curado na lepras exteriores,
mas seria curado das lepras interiores. Porque o número 6, ele tipifica também o homem, como também algo que representa o homem, é a própria madeira, né? Por isso que quando Noé trabalhou com a madeira de cipreste. Por que a madeira de cipreste foi trabalhada por dentro e por fora, calafetada? Porque Deus tinha que trabalhar na vida do mundo. Por que a madeira de acácia foi usada em Êxodo? A madeira que ninguém gostava de trabalhar com ela. Tu diz que é uma madeira nodosa, de trabalhar. Mas ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Então, até na cruz do Calvário, Cristo ficou atrás ou na frente da cruz? Não, atrás ou à frente? Porque ele estava cobrindo as imperfeições da madeira com o sangue do Cordeiro. O número 6 é o homem sendo trabalhado no seu íntimo. Agora imagina, ele dando agora o 7º mergulho. Agora ele levanta. Porque o 7º dia, ou ano, ou tempo da criação, agora Deus assume o controle de todas as coisas. O texto diz que Deus descansa, não é isso? Ele é chamado ali de o sábado. Sabe o que é de sábado no original? Alguém quer chutar? Último súdito santo da noite, hein? Alguém? E é forte, sabe o quê? Alguém? Não? Alguém? Renunciar ao esforço. Sábado quer dizer, naturalmente, renunciar ao esforço. Não adianta, meu amado, lutar contra as promessas do Senhor. Quando ele mergulhou a última vez, ele levanta, e agora a pele dele está como de uma criança. Ele foi renovado, porque ele obedeceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 7 mergulhos e uma promessa. Porque ele compreendia, e agora compreendeu, que o Deus que prometeu era fiel para cumprir. Meu Deus. Glória a Deus. Olha o que ele fala aqui no 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou? O último versículo desta noite, mas agora vamos em Mateus 18. Amém? Estamos caminhando para o fim. Vocês são demais. Agora, vocês tinham notado isso? Os 7 mergulhos como uma criação? Porque Deus... E é tremendo, hein? E parece até Jesuicidência. Bispo, é Jesuicidência? Quando ele fala no texto, consoante ao homem de Deus. Ele tinha mergulhado 7 vezes e recebeu a cura. Esse Deus, no original, não é Yahvé, não é Adonai, é Elohim. É o Deus que mostra a pluralidade na criação. É Jesuicidência? O Deus da criação prometeu a Naamã, se ele mergulhasse 7 vezes, a sua pele seria recriada, a sua saúde seria recriada, né? A sua autoestima seria recriada, porque ele é o Deus da criação. Aleluia. Meu Deus. Olha que forte, no versículo 1 de 18, hein? Os discípulos, olha o subtítulo, maior do reino dos céus. Naquela hora aproximaram-se Jesus e os discípulos perguntando, o que é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, olha a criança de novo aí, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Você vê que Naamã, o que ele fez? Ele obedeceu. E agora ele foi registrado na própria Bíblia Sagrada a informação que ele compreendeu que só o Senhor é Deus. Meu amado, se você trabalhar na singeleza de uma criança, quem é mãe aí, levanta o dedo. Amém. Você sabe o biscoito que as suas crianças gostam? Você sabe o biscoito? Todas as mães sabem, não sabe? Porque a mãe compreende na simplicidade aquilo que a criança precisa. Agora imagine Deus
Se você chegar diante dele como uma criança, sem orgulho nenhum, o que ele vai fazer na sua vida? 7 mergulhos e uma promessa. Deus, ele começa a trabalhar nas nossas vidas como compreendemos e deixamos de ser, né? Aqueles que dificultam a obra do Senhor, mas como compreendemos aquilo que ele é para nossas vidas, tudo vai acontecer na nossa vida. Louvor, pode chegar? Amém, Jesus.